Quando nós não temos esse relacionamento com o Senhor, nós nos tornamos mais vulneráveis. Hoje em dia existe toda uma performance sobre como nós devemos realizar o nosso devocional. E não, você não precisa de tudo isso para você fazer o seu devocional. Você precisa de duas coisas muito importantes e indispensáveis no seu devocional: a Bíblia e um coração disposto a ouvir a voz do Senhor. E Deus, minha amada irmã, Ele não quer os restos cansados do seu dia. Ele quer o seu melhor, nem que isso seja 15 minutos do seu tempo. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para todos aqueles que não me conhecem, muito prazer. Eu me chamo Elaine Teodoro e aqui no YouTube eu compartilho mais sobre Jesus e vida cristã com o intuito de edificar a sua vida. Se você não é um inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo postado por aqui. Curte, compartilhe, comenta e vem participar dessa família que tem crescido a cada dia para a glória do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre devocional. Eu amo falar sobre esse assunto, mas hoje especificamente nós vamos falar sobre como ter constância no devocional. Eu acredito que a gente tem encontrado cada vez mais conteúdo sobre devocional na internet, só que eu tenho percebido que existe uma ênfase muito grande sobre como você faz o devocional, com marcações, canetas, livros, anotações. São tantas ideias e recursos que a gente acaba ficando meio perdido. E pouco se fala sobre a constância no devocional. E a gente acaba meio que por achar que se nós não tivermos esses recursos, a gente não vai conseguir executar o nosso devocional da melhor forma. Não vai ter um bom aproveitamento do devocional, já que a gente não tem esses recursos. E antes de mais nada, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o Senhor deve ser diário. Ou seja, o devocional nada mais é do que esse tempo que nós separamos para estarmos intencionalmente na presença do Senhor, lendo a Bíblia, orando, meditando. Então, o devocional é esse tempo, esse momento que a gente passa com o Senhor, porque a nossa vida ela não se resume aos momentos que a gente passa dentro da igreja. Sim, eles são muito importantes e necessários também para a nossa vida, mas existe um relacionamento, uma vida com Deus também fora da igreja. Não basta apenas a gente ir à igreja e achar que esse momento no culto já é suficiente. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. E isso é o devocional. Hoje em dia existe uma performance sobre como nós devemos realizar o nosso devocional. São canetas de várias cores, vale ressaltar, post-its, anotações, livro específico, caderno específico para anotação. E não, você não precisa de tudo isso para você fazer o seu devocional. Você precisa de duas coisas muito importantes e indispensáveis no seu devocional: a Bíblia e um coração disposto a ouvir a voz do Senhor. Se você tem tudo isso para fazer suas anotações, é bom, mas pode ser que você tenha todos esses recursos e você não saiba nem como usar ou o porquê você está marcando versículos de cores diferentes. Então você precisa fazer algo que funcione para você. Por exemplo, no começo, quando eu comecei a fazer pesquisas sobre devocional, eu encontrei muitas instruções desse tipo, que eu precisava ter isso, ter aquilo, e eu comecei a ficar completamente perdida, sem saber mais qual cor usar, por que eu estava usando aquela cor em determinado versículo. E eu percebi que aquilo não estava funcionando para mim. Porque muitas das vezes a gente acaba enfeitando tanto e se esquecendo da verdadeira essência do devocional. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui do lado para vocês verem. Eu uso essa Bíblia, chama-se Bíblia Anote. Inclusive essa minha aqui já tá bem velhinha. Até a capa, olha só, gente, a capa da minha Bíblia. Ela tá com uma fita. As minhas anotações, como eu falei pra vocês, ela é bem simples. Aqui. Geralmente eu uso algum post-it, ó. Na verdade eu uso quando não tem mais espaço para escrever aqui a respeito do capítulo que eu tô lendo. Marco alguns versículos com marca-texto. E um instrumento que eu nunca deixo de usar no meu devocional é esse aqui, a famosa caneta Bic. Como eu mencionei para vocês também, eu gosto dessa Bíblia Note porque ela tem espaço para anotação. Eu tenho essa e eu tenho essa aqui, que é a NVI. Ela é um pouquinho mais, a linguagem dela é um pouco mais moderna, né? Ela também tem espaços para anotação.
Só que essa daqui eu não costumo fazer anotações nela, porque ela não tem linhas igual essa minha outra Bíblia, então eu fico meio perdida, então eu não faço anotações nessa. Para anotar eu uso somente essa, e essa aqui eu uso quando eu preciso de um entendimento mais claro sobre o versículo, porque a linguagem dela é mais atual. Então, os meus instrumentos indispensáveis para o meu devocional é a minha Bíblia e uma caneta. A gente precisa entender, então, que o devocional nada mais é do que esse tempo intencional que a gente passa na presença do Senhor, meditando na palavra e se permitindo ser moldada pela palavra. Isso já é o extraordinário, estar na presença do Senhor, desfrutando dessa presença maravilhosa. Então, nós não precisamos de nada extraordinário para trazer a presença de Deus. Nós estamos ali na presença dele com o nosso coração entregue. Isso já é suficiente. E quando nós não temos esse relacionamento com o Senhor, nós nos tornamos mais vulneráveis às situações da vida, a conflitos, a problemas, a questionamentos que surgem. Não é que nós vamos passar a ser super-humanos, mas ter um relacionamento com o Senhor muda o nosso comportamento diante dessas situações. É uma porção, sabe, que a gente recebe todos os dias na presença do Senhor. E é muito importante que a gente tenha de forma muito clara a importância de se estar na presença do Senhor diariamente. E é impossível termos uma vida com Deus se nós não temos comunhão com Ele. Saiba também quem você é em Cristo, conheça a sua identidade em Cristo. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, fica fácil não negociarmos esse momento. Quando a gente não entende a nossa identidade, qualquer coisa nos distrai. Mas quando nós entendemos quem nós somos em Deus, esse tempo é um tempo que a nossa alma, o nosso coração vai ter sede, desejo que ele aconteça. E você acaba buscando o Senhor não porque você precisa fazer o devocional, estar nesse momento, se você quer chamar de devocional ou não, mas porque o seu coração está ansiando pela presença do Senhor. Viva pelo propósito e não pela vontade. Depender da vontade é estar à mercê daquilo que nós sentimos. E a gente precisa entender que vai ter dias que nós vamos sentir vontade de ler a Bíblia, mas vai ter dias que nós não iremos sentir essa vontade. E tá tudo bem. Porque quando a gente se move pelo propósito, a gente entende que esse momento, ele não acontece só por uma mera rotina, mas é uma resposta de amor e fidelidade ao Senhor. Então não dependa da emoção do momento, dependa de decidir permanecer. Um outro ponto muito importante que você precisa ter claro na sua mente é o planejamento. Então se planeje para esse momento. Devocional ele não acontece por acaso. Se você não se planeja, você não vai realizar. Assim também como não dá para você ir encaixando o devocional numa folga do seu tempo no seu dia a dia. Então hoje ele acontece no horário, amanhã ele acontece em outro, depois ele acontece em outro horário. Você vai acabar não criando aí uma rotina, você vai acabar ficando perdida e com o passar do tempo, com toda certeza, você vai deixar de fazer o seu devocional. Porque a nossa vida ela já é muito corrida, nós temos muitas coisas para fazer. Principalmente nós mulheres que temos a nossa rotina em casa, nosso marido, nossos filhos, tarefas escolares. Muitas trabalham fora, então são muitas coisas para fazer. E Deus, minha amada irmã, Ele não quer os restos cansados do seu dia. Ele quer o seu melhor, nem que isso seja 15 minutos do seu tempo. Então não vai adiantar você ter ali 1h30 de um tempo que você está completamente esgotada e vai sair desse devocional sem sequer lembrar o que você leu. No devocional, o seu tempo precisa ter qualidade. Então escolha um horário do seu tempo em que você consiga parar e desfrutar desse momento com o Senhor. Se for no início da manhã, ótimo. Se for à noite, tudo bem também. O importante é que seja intencional. Tem pessoas que produzem muito bem de manhã, tem pessoas que produzem melhor à noite. No meu caso, o meu devocional acontece de manhã antes de eu fazer qualquer coisa. Porque a minha mente está tranquila, tá sem preocupações. Quando eu deixo para fazer o devocional em outro horário, para mim não flui, para mim não dá. Eu já estou muito cansada, eu já estou muito desgastada, então para mim, para a minha rotina, não funciona fazer o devocional em outro horário. Mas talvez na sua rotina, fazer o devocional à noite vai funcionar melhor para você e tá tudo bem. Então não se prenda a questões do tipo que você precisa fazer de manhã para que dê certo. Desfrute. Eu sei que aquietar o coração numa rotina tão agitada quanto a nossa é um desafio muito grande. A gente vive em um tempo que é raro parar.
Mas o devocional é um momento em que a gente silencia todos os barulhos externos para ouvir a voz do Senhor. Então não tenha pressa, não corra para terminar a sua leitura logo. Deixe que a palavra do Senhor fale com você. Esse é um tempo de se estar na presença do Senhor, sem ansiedade, sem correria, sem distrações, sem pressa. Permita-se estar por inteira. Muitas das vezes, na pressa da gente ler a Bíblia e terminar aquele livro rápido, aquele capítulo rápido, a gente acaba por não absorver a mensagem, a palavra do Senhor, o que Ele está falando conosco naquele momento. E o último ponto que eu quero falar aqui com você é: viva ao lado da perseverança. Entender isso vai fazer toda a diferença no seu devocional. Porque vai ter dias que você não vai conseguir orar ou que você vai se esquecer. Vai ter dias que você vai perceber que você não fez a sua leitura bíblica. E é aí que a perseverança entra. Não é porque você não fez hoje que você não vai fazer amanhã. A vida com Deus é uma vida de constância e não de perfeição. E a perseverança é o que nos sustenta quando o ânimo falta. Então, se você quiser ter constância no seu devocional, você precisa andar ao lado da perseverança e recomeçar quantas vezes for preciso. Deus, Ele conhece a nossa realidade, mas Ele também conhece o desejo genuíno do nosso coração. O devocional não é uma obrigação cristã, é um privilégio de filhas que escolhem estar diariamente na presença do Senhor. E é nesse lugar, no secreto, em que o nosso coração é moldado e a nossa fé é fortalecida. Nossas respostas diante da vida são transformadas. Lembre-se, não é sobre o caderno perfeito, materiais perfeitos, mas é sobre um coração derramado na presença do Senhor. Então hoje, escolha estar na presença do Senhor ainda que o tempo esteja curto, mesmo que o dia esteja muito cheio. Escolha estar com Deus, porque nada vale mais a pena do que isso. E se você tem sede de buscar a presença do Senhor, tem o desejo, mas fica meio perdida no seu devocional, eu vou deixar fixado no primeiro comentário o meu e-book com 10 passos bem simples para você ter uma vida de constância aí no seu devocional. Eu tenho certeza que vai ser um instrumento que vai abençoar muito a sua vida. Chegou até esse momento do vídeo e ainda não se inscreveu? Já se inscreve e ativa as notificações. Curte, compartilha, comenta, nem que seja um coração, porque o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.